Meu nome é Mário, eu sou servidor da área de RH, Mário Frenhe Júnior. Eu sou servidor da área de RH desde sempre, desde quando eu entrei na universidade, em maio de 92. Agora estão prestes a completar aí 33 anos. Eu sou casado, tenho 3 filhos, e eu entrei na universidade pelo seguinte, eu me formei, eu sempre estudei em escola pública no primeiro e primeiro e segundo grau, que a gente falava antigamente, né? Ensino fundamental e ensino médio. E depois eu fiz a faculdade de economia, na IT, e nesse tempo todo eu trabalhava com o meu pai no escritório de contabilidade dele, né? Então eu sempre tive acesso, nem tanto de contabilidade, mas mais da área de departamento pessoal, que era a minha parte mais lá no escritório, trabalhar com folha de pagamento e principalmente assuntos previdenciários também, que era uma coisa que meu pai era bem especialista lá, e o escritório dele ficava do lado do INSS. Então a gente sempre teve muito contato com situações previdenciárias, o pessoal ia muito lá. E essa é basicamente, junto com a parte de folha de pagamento, as minhas atividades maiores dentro da universidade desde quando eu ingressei. Então eu trabalhava com ele, mas eu sentia a necessidade de sair, de procurar um emprego público, e comecei a prestar alguns concursos, né? Porque assim, o escritório era um escritório pequeno, não tinha condição de progredir ali, né? Então eu já estava conversando com meu pai e eu comecei a prestar concurso. E aí aconteceu que eu estava estudando bastante para o concurso do Banco do Brasil, que na época era o top dos concursos, e tem um tio meu muito querido, Sérgio Deladoni, que trabalhou muitos anos na FAC, ligou para mim e falou assim, tem um concurso na Unesp. A Unesp, isso foi mais ou menos em final de 91. Tinha acabado tinha passado, né, pelo processo de encampação, e era o primeiro concurso para a área administrativa. E ele me ligou, falou, tem um concurso aqui na Unesp, você não quer fazer? Ele já trabalhava aqui. Eu falei, eu vou fazer. Vim, fiz a inscrição. Mas antes de sair a data da prova, saiu o resultado do Banco do Brasil e eu tinha passado. Então eu ia para lá, estava super contente. Ele me ligou e eu não ia vir fazer a prova da Unesp. Ele me ligou e falou assim, Júnior, você não vem aqui amanhã, né, fazer a prova? Eu falei, tio, eu não vou não, eu passei no concurso do banco, você está sabendo. Então, pô, mas vem aqui, não custa nada, vem fazer a prova, pô. Por que não, né? Eu falei, já feito a inscrição, né? Tá bom, então eu vou, né, já tinha feito a inscrição, aí eu fiz a prova. Uns 2 ou 3 dias depois que eu fiz a prova, o concurso do Banco do Brasil, por conta de uma fraude lá em Brasília, para variar, foi cancelado. Com suspenso, né? Não, foi cancelado mesmo. Mandaram fazer a prova de novo. Aí saiu o resultado da Unesp, eu tinha passado para a segunda etapa, que na época era datilografia. Aí fui lá fazer a prova, né? Não sabia que ia virar o concurso do Banco do Brasil. E você vê, e foi por isso que aconteceu. O concurso do Banco do Brasil eu fiz novamente, mas já não passei tão bem colocado e nunca me chamaram. E aqui na Unesp, graças a Deus, eu desenvolvi. E hoje em dia eu creio que a Unesp tem uma carreira muito melhor. Você prestou Unesp, quantas vagas tinha e que colocação você viu? Então, os concursos da Unesp normalmente saem assim, uma vaga, mas o pessoal já tinha adiantado para mim, algumas pessoas que eu conheci. Eu já era amigo do Tadeu antes de entrar aqui, a gente jogava bola junto, e tinha meu tio, falou assim, saiu uma vaga, mas não vai ficar numa vaga só, vão chamar mais. E eu passei em 3º lugar. Aí o que aconteceu? O pessoal do RH, na época, o supervisor era o Roberto, e logo depois estava passando para a R&D. Eles analisaram, o primeiro colocado tinha que ser para a graduação, onde era o concurso, que foi o Flávio, que trabalha hoje com a gente lá na Finanças da AG. E aí os outros realmente surgiram as outras vagas, depois elas surgem como candidatos remanescentes. Mas até assim hoje demorou alguns meses depois? Não demorou nada, demorou uns 30 dias, 40 dias. Aí o pessoal, pelo currículo, né, pela formação em economia, pelo trabalho com o departamento pessoal e tudo, falou assim, seria legal que o Mário viesse para a área de RH. E eu adorei, né? Eu gostei, porque era uma área que já tinha muito a ver comigo. E então eu, como 3º colocado do concurso, acabei sendo chamado para a área de RH. A segunda colocada, me lembro que foi a Claudete, que é aposentada lá do colégio, do CTI, e eu fiquei em 3º colocado. E aí já comecei a trabalhar no RH da AG.
Porque assim... Porque não era dividido Isso. as unidades na época, né? Era Exatamente. tudo junto, né? De 92 que eu entrei até 1º de outubro de 99, as unidades não eram divididas, era um RH só Para todos. para todos, era uma diretoria administrativa só. Era dividido internamente. Né? Exatamente, era dividido e sempre, e desde quando eu entrei, eu já fui nessa divisão trabalhar na FAAC. Isso em 92. Eu trabalhei na FAAC de 92 até 2010. E que serviço você desenvolvia? Você cuidava de contratação? Conta pra gente a atividade sua. A primeira atividade que todo mundo que entrava lá no RH tinha era atualizar a carteira de trabalho. Então a gente atualizava as carteiras e fazia o lançamento também na ficha de registro de empregado, que tem que ficar à disposição. Até hoje, em 33 anos de Unesp, eu vi o fiscal vir uma vez aqui. Mas aquele raio daquelas fichas de registro tinha que estar atualizada. Hoje em dia é tudo digital, tal, facilitou bem. Então começou por aí. Mas assim, eu tinha já um conhecimento lá do escritório, muito embora a legislação seja muito diferente, em relação à Previdência, né? Então nesse primeiro ano, 92 até 93 ou menos, eu já comecei a trabalhar com questões relacionadas à contagem de tempo. E nesse tempo já tinha internet, computador, ou era tudo manual, tinha que lançar tudo manual? Era tudo manual. Computador até tinha, mas basicamente a gente usava os computadores para elaborar documentos, para substituir a máquina de escrever, por exemplo. Quer dizer, não tinha os softwares... Não tinha nada. Era feito tudo na mão. Então eu comecei basicamente fazendo as contagens, coisa que eu gosto de fazer até hoje, de quinquênio, de sexta parte, de aposentadoria, tudo na mão. Quando foi, num ano depois mais ou menos, em 93, o pessoal foi designado, cada um como responsável de uma folha de pagamento. Cada unidade tinha o seu. E na FAAC ficou em aberto, porque a pessoa que estava lá não quis assumir, porque tinha uma série de coisas burocráticas e tal. E aí a supervisora da seção, que era a ID, me convidou. Você não quer assumir? Tinha uma gratificaçãozinha lá, era interessante para mim, e era uma coisa que eu gostava. Só que ela que falou para mim, você continua fazendo as contagens de tempo junto com a folha de pagamento? Eu falei, continuo. Né? Porque a folha de pagamento ela tem até hoje umas sazonalidades, assim, dentro do mês, né? A pessoa que pede férias. Isso, e tem um processo assim para você encaminhar a folha para a reitoria, depois para voltar, depois para você conferir, mandar para... Tá tudo online, né? Tá tudo online, mas os prazos assim não mudaram muita coisa não. Então tem alguns intervalos dentro do mês era ali. malote, né? Você tinha que calcular 3, 4 dias antes. Exatamente. Os prazos aumentaram bem, com certeza. Antigamente você tinha que pôr no malote 2 dias antes, pelo menos, do prazo, tinha tudo isso. Quantos anos você ficou nessa função ali? Então, eu fiquei de 93, né? 92 eu entrei, 93 eu assumi a folha junto com as outras coisas de contagem, até 99. Em 99, as unidades dividiram, em outubro de 99. E aí era a professora Cleide, recentemente falecida, e o professor Silvio. A professora Cleide delegou essas atribuições para o professor Silvio, que era montar o grupo de trabalho da FAAC, porque ia dividir formalmente mesmo. E aí ele me convidou. Primeiro ele chamou o diretor administrativo dele, que era o Luizinho, e aí eles me chamaram para ser o supervisor da área de RH. E aí eu fui assumir a supervisão da área de RH da FAAC. E aí trouxe a Ana Maria, que era uma das funcionárias da AG, para trabalhar com a folha de pagamento junto com a gente lá. E aí eu fiquei lá de 99 até 2004, até 2003. E as salas não eram divididas, ainda continua. No primeiro momento era tudo junto. A engenharia tinha a sala dela já pronta. Aí ela foi para lá. Então a engenharia logo que saiu essa divisão em outubro, eles foram para lá. Aí nós ficamos dividindo em 3. Depois a AG já também saiu, que já tinha um lugar dela, onde foi o Xerox, ali onde tem uma coisa da FAAC, hoje ali, aquela lojinha ali da FAAC. Ficamos nós e a EFC. A FAAC e a EFC ocupando o mesmo prédio ainda, creio que por mais de um ano. No lugar da EFC onde está hoje. Onde está hoje, exatamente. Ali onde é o RH da EFC hoje. Nós ficamos ali mais de ano, a EFC junto com a FAAC. Era tudo junto, mas dividido as funções. Isso, exatamente. Até que dividiu a sala, praticamente, aí a EFC ficou de um lado, a gente do outro. Mas sempre trabalhando bastante junto ali, entre a EFC e a FAAC. Isso foi até 2001, mais ou menos. Quando foi em 2003, 2002 ou 2003, não me recordo. Eu fui convidado pelo professor Plácido, ele assumiu o GAC como diretor
da FAAC dentro do revezamento, e ele me convidou para ser diretor de serviço. Aí eu falei, professor, o senhor tá louco, eu não sei trocar uma lâmpada. O que é diretor de serviço? Eu sou uma tragédia. A diretoria de serviço ela tem basicamente essa finalidade mesmo, de dar suporte às unidades nos aspectos operacionais. Então ela envolve a seção de conservação, a seção de oficinas e marcenaria, a seção de atividades auxiliares, a vigilância. Então a diretoria de serviço, perdão, ela agrega todas essas atividades. Falei, Plástico. Ela está abaixo da diretoria administrativa? Não. Ela tem o mesmo nível hierárquico. A diretoria administrativa tem as seções dela e a diretoria de serviços tem a dela. Aí você vai comandar os peões. Então, falei para ele, mas você está ficando louco, eu não sei trocar uma lâmpada, o que eu vou fazer lá? Aí ele me chamou e falou assim, ó, lá eu quero que você faça esse trabalho que você faz aqui no RH. Lá nós temos um problema muito sério de relacionamento interpessoal, de gestão. Então você não precisa entender de lâmpada, você precisa entender de RH, de gestão, de gente. E isso eu confio em você. Você vai para lá para fazer esse trabalho. Os 2 anos que eu ficar lá no GAC, você vai ficar. E você ficou 2 anos ou mais? Eu fiquei 2 anos e um pouquinho. Fiquei 2 anos, aí terminou o mandato dele. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança, exatamente. Quando acabou o mandato dele, a engenharia assumiu, era o professor Padilha. Passou uns dias, ele me chamou lá, olha, eu quero colocar uma pessoa da engenharia. Eu falei, tudo certo, professor. Aí você voltou para o RH. Aí eu voltei para o RH da FAAC. Como supervisor. Não, então, porque aí eu não quis voltar como supervisor, porque para mim já não agregava mais nada em termos... Já tinha incorporado também? Isso, exatamente. Então, para mim já não agregava. Mas assim, falei para a menina que estava lá, que eu tinha trazido da AG, a Ana Maria, que é praticamente minha irmã. A gente tem uma convivência muito grande. Você fica na supervisão, eu fico aqui, dou todo o suporte que precisar, mas eu não quero mais ser supervisor. E assim eu fiquei, até 2010. Quando foi em 2010, eu tive alguns probleminhas, não na FAAC em si, mas com o presidente do campus da época, que era diretor da FAAC, e aí eu não queria mais ficar na FAAC. Então aí eu conversei com o UFC, eu gostaria de continuar na área de RH, que foi uma área que eu sempre me identifiquei. A Simone era a supervisora, e aí eu fiz um documento prestando serviços para a UFC. Emprestado, né? Emprestado, isso. Lotado na FAAC, prestando serviço. Exatamente. Só que nesse meio tempo estavam acontecendo aquelas mobilidades bastante na Unesp. Então, eram concursos internos, né? Eu, como assistente administrativo 2, tinha concurso para assistente administrativo 3. E tinham 2 vagas na AG. E aí eu comecei a estudar para prestar esse concurso interno. E eu passei em 3º lugar. Falei, caramba, né? De novo. E só tinha 2 vagas. Aí o primeiro colocado, não me lembro quem foi, a pessoa foi. O segundo colocado era um rapaz lá do colégio, o Anderson. E o colégio ficou apavorado que ele ia sair de lá para ir para o RH. E porque ele, além do serviço que ele fazia lá, ele desenvolvia algumas coisas de internet, de alguma coisa e tal. E nesse meio tempo surgiu uma vaga lá de secretário, que houve a aposentadoria, se eu não me engano, da Mara. Aí ofereceram para ele A vaga. o cargo de confiança, vamos dizer assim, né? De secretário de escola. E de certo, o salário era parecido. Aumentava a gratificação. E que ia ficar mais ou menos para ele igual, e ele não precisaria sair de lá. Ir para uma outra área que ele... Aí ele desistiu. Aí você entrou. Aí eu entrei. Aí fui trabalhar lá no RH da G no final de 2011. Está lá até hoje. Então, aí eu fiquei lá, e na minha conta eu ia aposentar no final do ano passado, né? Quando foi em 2019, 2019, final de 2019, o professor Jair, antes da pandemia um pouquinho, o professor Jair da psicologia da UFC me chamou na sala dele e falei, o que o Jair quer comigo, né? Porque eu sou daqui da AG. O Jair estava me convidando para ser diretor administrativo lá da AG. Eram umas coisas que não estavam realmente... Ele era o presidente do GAC. Ele ia assumir o GAC, não tinha assumido ainda. Aí eu falei, nossa, professor, eu não quero mais essas coisas, eu quero me aposentar logo. Aí ele ficou lá conversando comigo, tal, porque até então minha aposentadoria seria no final do ano passado. Aí eu falei, professor, eu não quero, não, mas pensa, tal. Eu falei, olha, tá bom, vou pensar. Aí conversei em casa, coloquei os prós e os contras e tal. Falei, uma das coisas foi a questão da gratificação. Falei, bom, eu incorporo uma gratificação agora, pelo menos 2 anos que eu ficar aqui, que é o mandato dele, um pouco maior e tal. Acho que vale a pena, não só pelo dinheiro, mas porque é uma situação
nova, né? Eu nunca fui diretor administrativo e tal. Fui lá, falei para ele, eu aceito com uma condição. Ele falou, qual? Aí eu falei assim, olha, no mandato anterior, o Fábio era o substituto, o Fábio, o rapaz da Finanças da G. Nesse mandato agora, que está ainda, o Fábio também é o substituto. Então eu acho que o lugar por direito é dele. Só se ele não quiser realmente. Porque talvez ele tenha criado essa expectativa. Aí ele falou assim, não vamos resolver isso já. Pegou o telefone e ligou pro Fábio. O Fábio subiu lá na hora. O Fábio falou, pelo amor de Deus, não quero isso de jeito nenhum. Aí você assumiu. Falei, então tá bom, então você vai ficar como substituto. Não, como substituto eu fico, mas aí eu assumi. Aí eu assumi em outubro de 2019, 2020 aconteceu aquela pandemia que mudou toda a situação. Foi um aprendizado assim muito grande, né? Com certeza, todo mundo, né? com certeza foi muito mais aprendizado para mim ali do que eu pude colaborar com alguma coisa, porque foi realmente muito desgastante, office, né? tudo, total. E assim, negociar contrato com o pessoal, porque assim, o pessoal tinha que ficar acordado de diminuir, por exemplo, contrato de limpeza, contrato de portaria, porque não tinha mais aquela quantidade de serviço. Chegou uma época que o campus entrava 20 pessoas por dia aqui, né? Não entrava mais do que isso. Tudo de máscara, então foi uma realidade completamente diferente. Você acompanhou a implantação do RU, da moradia, como é que foi? O RU já tinha. Já tinha, só que não era nos modos que é hoje, como hoje é um modo de organização social. Era um contrato normal com uma empresa comercial. Só que aí, então, foi outro baque, porque um pouquinho antes da pandemia, a empresa que estava lá simplesmente mandou uma carta para mim, dizendo que a partir do dia seguinte não ia mais fornecer refeição, porque eles não conseguiriam mais. Mas também na pandemia não tinha aluno para comer? Não, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouco antes. Foi em fevereiro. Estava começando as aulas. E eles mandaram uma carta dizendo que eles não iam mais porque eles não estavam conseguindo. Eu falei, as coisas não funcionam assim. Tem multa e tal. Simplesmente o cara sumiu. Não deu mais retorno. Você mandou para o jurídico o contrato? Mandamos para o jurídico, suspendemos o contrato. Mandamos tudo, a questão de cobrança de multa, tudo que estava no contrato, mas ele simplesmente desistiu. E aí a gente conseguiu autorização, um parecer jurídico, para fazer uma contratação emergencial. Porque os alunos não podiam ficar sem licitação, só com o que o pessoal da reitoria chama de preguinho. O pessoal lá do grupo especializado lá chama de preguinho. Nós fizemos e a menina sumiu. Era um contrato de inicialmente 90 dias, que a gente podia prorrogar por mais 90, enquanto a gente fizesse o pregão definitivo. Montasse, né? Toda a estrutura com pregão. E a menina, coitada, ela foi lá e fez uma compra para os primeiros 90 dias. Né? A menina que assumiu a empresa dela. Com 15 dias veio a pandemia. Nossa. Aí ela estava com todos aqueles alimentos, tudo. Aí foi aquela novidade que ninguém sabia o que fazer, coisa que não tinha previsão em legislação. O que fazer com aquilo? Na realidade, aqueles produtos eram dela, não eram da Unesp. Aí, numa conversa com o Dr. João lá da reitoria, muito esclarecida, várias conversas, ele falou assim, olha, eu achei uma brecha na lei aqui, a gente pode, para não prejudicá-la tudo, comprar isso dela, os produtos dela, desde que ela faça um documento e doar. Desde que ela faça um documento dizendo que ela aceita esse valor que a gente vai pagar para ela e ela não tem direito nem de entrar na justiça. Ela me mandou tudo que ela tinha comprado, ela tinha todas as notas, toda a despesa que ela ia ter com o funcionário, porque aí a gente já percebeu que o negócio não ia voltar tão logo. Porque, em princípio, a gente achou que em 15, 20 dias estava tudo mundo achou que no máximo 30 dias estava normal, né? Isso já tinha passado uns 30, Aí né? começou a morrer gente, né? Então, exatamente. Aí, o que aconteceu? Ela aceitou, a gente fez todo o levantamento que tinha lá, fez o pagamento para ela, ela assinou, o RU ficou fechado, lógico, e a gente fez a doação. Perguntei para ele, posso doar para entidades aqui de Bauru? Ele falou, pode, Mário, mas antes, faz um documento para os DTADs aí, de repente tem outras moradias, de repente tem moradia tem. Né? Aqui, por exemplo, nós tínhamos 9 alunos que tinham ficado. Na moradia aqui. Na moradia nossa, porque eles vieram falar com a gente, porque a gente queria que todos eles fossem embora, a gente não queria arcar com isso. Falou, Mário, se eu for embora, eu não consigo estudar. Eu não tenho internet na minha casa. Minha casa é um brigueiro, meu padrasto bate na minha mãe, bate nos meus irmãos.
eu preciso ficar aqui, senão eu não consigo fazer o home office. Aí esses 9 ou 10 alunos ficaram aqui. Aí a gente mandou um pouco de coisa para eles, mas era muito mantimento. Aí eu escrevi no grupo das DTAD, a moça de Marília falou assim, Mário, eu estou com muita gente aqui. Falei, então manda alguém buscar. Vou relacionar tudo que tem. E foi o caminho certo. E aí? Foi tudo para Marília, o resto das coisas que tinha. Alguns produtos, poucos, mas alguns, já tinham perdido a validade. Feijão, coisa que vence com... A gente descartou, né? Lógico. E isso foi 2 anos, né? Isso foi. Então nós ficamos aí quase 2 anos sem o RU. Aí quando voltou eu já não estava mais. Quando voltou... Agora, como diretor administrativo, só para fazer um parênteses, quando tem ou greve ou esse tipo de pandemia, o campus economiza muito, né? Então... Porque não gasta energia, não exatamente. gasta água, não tem diária, não tem gasolina. Eu ia entrar nesse assunto, assim, o orçamento da G, o custeio, né, da G, ele é muito, ele basicamente, ele dá para pagar a parte da G de serviço de limpeza e da portaria. Por que eu falo a parte da G? Porque isso é dividido proporcionalmente com as unidades. Qual das 3 recebe mais? A FC. Porque é maior, né? Porque é maior. Porque todo o orçamento, todo o custeio, ele é com base nisso, né? Quantidade de alunos, quantidade de metragem construída, cursos, professores, tempo de permanência do aluno aqui na universidade, né? Então tem tudo isso. Então o maior orçamento é da FC, depois é da engenharia, depois da FAAC, por último da G. O orçamento da G era basicamente com isso. Assim, é lógico que ninguém queria a pandemia. Mas o que aconteceu? Nós gastávamos, também rateado com as unidades, mas nós gastávamos um total de R$250 mil de energia naquela época no campus. Nós começamos a gastar 60. Então, e o repasse da reitoria não diminuiu? Não, porque o custeio ele já está durante... em princípio foram feitos... E o planejamento está pronto. Em princípio eles fizeram alguns eu esqueci o nome. Contingenciamento. Segurando a parte do orçamento, que ninguém sabia o que ia acontecer com o orçamento. Depois nós começamos a acompanhar, eu acompanhava direto a arrecadação, e a arrecadação não teve o baque que era esperado. Continuaram arrecadando. Continua arrecadando basicamente. Então a reitoria continuou mandando o mesmo dinheiro. E vocês foram fazendo caixa. E aí nós fomos fazendo caixa. Foi aí que a gente conseguiu também, junto com as unidades, fazer uma reforma grande na biblioteca, colocar ar-condicionado na biblioteca, que era um pedido e uma necessidade urgente. A gente construiu aquele estúdio ali fora da biblioteca. Aquele outro, porque se projetou isso, muita aula, e só tinha esse, né? Então... Foi onde a gente conseguiu, sempre junto com as unidades, lógico, fazer alguma coisa que sempre foi preciso fazer na G. As reuniões era tudo online, a maioria? Tudo online, presencial era praticamente nada. Então a reunião com a Propeg, que tinha o professor Estevão como pró-reitor e o professor Celso como assessor dele, era normalmente 99%, acho que teve uma reunião presencial. E aqui no campus também. Então eu quero que você fale dessa experiência como diretor. Foi muito gratificante para você, mesmo em termos de pandemia. Sim, foi um aprendizado muito grande, né? Para mim já era um aprendizado, porque assim, eu sempre fui um servidor da área de RH. Tenho algum conhecimento de finanças, porque o RH tem bastante trabalho com finanças. Não conheço, lógico, a fundo o serviço deles, mas tem algum. Mas não tinha, por exemplo, conhecimento nenhum da área de materiais, da área de compras. E tive que passar a ter. É lógico que você tem gente especializada que trabalha lá, mas é você que vai assinar, né? O ordenador de despesa você assina lá junto com ele. E aí você ficou até depois da pandemia? Então, na minha expectativa, eu ficaria até terminar o mandato do professor Jair. Quando eu estava terminando o mandato do professor Jair, era a professora Fernanda que ia assumir, da FAAC. A professora Fernanda me conhecia da época da FAAC. Ela me ligou, me chamou para conversar. Mário, eu quero que você continue como diretor administrativo, eu confio em você. Falei, não, professor, eu não quero mais isso, não. Porque é muito desgastante, né? Porque não envolve só, eu sempre fui um servidor técnico, não envolve só uma área técnica, né, João? E não envolve também, né? Então, também. Eles envolvem uma coisa assim muito política, sabe, das reuniões do GAC. A Célia conhece bem como é que funciona a congregação, o GAC não foge muito disso, né? Então tem algumas coisas que eu não queria mais, sabe, que não me faziam bem. Não me dava o prazer de vir trabalhar igual me dá a área de RH. Mas aí ela me convidou, não, Mário, fica. Isso foi em setembro de 21.
quando ela assumiu. Estava começando a voltar as atividades e tal, mas ainda estava bastante coisa parada. A aula, por exemplo, não tinha voltado ainda. E aí ela assumiu o GAC e eu continuei. Mas quando foi mais ou menos em novembro, ainda de 21, o pessoal da reitoria, eles estavam com uma dificuldade muito grande de funcionar, tanto que foram contratados muita gente lá. E aí o que aconteceu? E a área de RH basicamente era isso, eles tiveram um problema lá, um saiu, a outra queria sair, que eram os funcionários mais experientes, então eles iam ficar numa situação muito complicada. E o Tadeu, daqui de Bauru, estava na supervisão lá. Aí o Tadeu falou para mim, não adianta você trazer funcionário novo para mim, eu vou ficar que nem louco aqui, as atividades estão voltando, e funcionário novo, como é que nós vamos ensinar um profissional de RH? Você vai aí, na melhor das hipóteses, 1 ano para ele entrar no eixo, sabe? É difícil de você. Aí o Tadeu falou para mim, ele foi lá na minha sala, uma sexta-feira, na diretoria administrativa, falou, escuta, se viesse um convite para você trabalhar na reitoria e tal, você iria? Falei, depende. Primeiro, depende do lugar. Segundo, depende de eu conversar em casa. Tá? Acho que essa coisa é muito mais de família, porque você vai ficar a semana inteira fora. Tá? Aí ele falou, não, é para trabalhar lá no RH. Falei, bom, para trabalhar no RH me agrada. Né? E nesse meio tempo, e quando eu falei para ele, olha, poderia ser. Mas assim, foi só uma sondagem. Uma sondagem. Tá? Até conversei em casa. A Valéria falou, não, você achou legal e tal. Mas passou, isso foi acho que em outubro ou começo de novembro. Quando foi no final do ano, veio um documento do professor Estevão para a professora Fernanda, pedindo a minha prestação de serviço lá. Aí a gente conversou, tudo, realmente, para mim, assim, eu trabalhei desde sempre na área de RH, então que dá uma visão muito legal da universidade. Aí eu fui diretor de serviço uma época, fui diretor administrativo. Acho que para mim faltava a experiência só de trabalhar na reitoria. E aí eu aceitei. Aí em janeiro de 22 eu fui para lá para ficar 1 ano. Porque os servidores iam começar a ser contratados e tal. A pandemia estava em fase final. E realmente os profissionais começaram a ser contratados, acho que em junho de 22. E aí eu comecei a trabalhar com isso também lá na reitoria. E contratamos, inclusive, as pessoas que queriam trabalhar lá com a gente no RH. Mas assim, até o final do ano, muito pouca coisa deu para treinar. Aí o pessoal pediu para eu ficar mais 1 ano. Aí eu acabei aceitando. Aí fiquei 2023 todo. E aí eles já pediram para ficar até o final de 2024, que quando praticamente terminaria o mandato da gestão que estava lá. Do Pascoal. Do professor Pascoal e do professor, na época era o professor Estevão ainda, o pró-reitor de Prograde. Porque nós somos mais ligados, né? A área administrativa da reitoria, ela é mais ligada na Propeg, né? E você gostou de ir para São Paulo, de trabalhar? Uma experiência fantástica. Assim, o serviço de RH não tem muita coisa diferente do que tem aqui. Porque a legislação é uma só. A legislação é a mesma. Mas assim, a quantidade de serviço e o volume de serviço é uma coisa absurda. Para você ter uma ideia, de 2022 até 2024, foi o tempo que eu fiquei lá, nós contratamos aqui na AG, eu creio que cerca de uns 8 ou 10 servidores. Lá nós contratamos 290. E os outros campos, então, né? E os outros campos, então. Os 290 só funcionários da reitoria. Porque, na realidade, lá na reitoria, vocês coordenam os outros campos, porque faz Não. Esses aí são só funcionários da reitoria. Da reitoria. Quem coordena os outros campos tal, é a CGP, a Coordenadoria de Gestão. Mas eu trabalhava na seção de gestão mesmo. Então, ali com a gente era só servidor da reitoria. Da reitoria e das unidades complementares. Que é a rádio, o CDEP3, o IBTEC, o CERAT, o CAUNESP de Jabuticabal, o CEVAP e o CEA de Rio Claro, quer dizer, esparramado para tudo quanto é canto. Ainda tem o IPRE, que fica lá em São Paulo, o IFT, que fica lá em São Paulo, se eu não estiver esquecendo de alguma coisa. Então, isso aí é tudo reitoria. Mas você vai ver o volume disso, é gigantesco. É gigantesco, é absurdo. Basicamente, deve ter por volta, assim, muda bastante, mas por volta de uns 1.000 funcionários lá, né? Lotados ali na reitoria. Ou que prestam serviço lá na reitoria. No período que você ficou na FC, como é que foi trabalhar na FC? Vamos fazer esse parênteses para você falar da FC em si. Sim, eu fiquei um período muito pequeno, né? Eu fiquei de janeiro de 2011
até setembro, quando saiu a questão da mobilidade e tudo. Mas eu também, primeiro que eu fui muito bem recebido lá, na época era a Simone, o Vinícius e o Márcio, que trabalhavam na UFC. E aí eu fui para lá, o Márcio estava saindo, e eu também fui para lá, e o Tadeu. Eu também fui para lá assumindo as questões de contagem de tempo. É uma coisa que eu sempre gostei. Então você aposentou? Aposentei bastante gente. Aposentei bastante gente, não só da UFC, como da FAAC, como da AG e da reitoria também aposentei um monte. E continuo fazendo. Firmei um compromisso lá com eles de que as questões de aposentadoria ainda faço. Conta pra gente como é que é dar notícia pro professor ou pro servidor, falar, você está aposentado a partir de amanhã ou a partir da semana que vem, como é que é então, a reação deles? Também? Isso aí é uma das coisas mais legais que a gente tem aqui. Hoje em dia, com o sistema e tal, o professor, o funcionário, ele tem acesso, né? Então ele sabe o dia. E até 2021, final de 2021, as questões eram bem internas. Era tudo feito aqui, a publicação era aqui, continua assim. Porém, a partir de 2022, então dava para você combinar com a pessoa, ó, vamos fazer... Quando você quer aposentar? Isso, exatamente. Ó, porque a partir do requerimento do servidor, até o dia que você aposenta ele, a Constituição te dá um prazo de 90 dias. Mais do que isso, ele pode se considerar aposentado e vai embora para casa dele. Então, mas nunca demorou isso. Aí o que aconteceu? Quando foi no final de 21, o tribunal começou a fazer uma exigência, assim como ele tem com todos os processos de contrato, por exemplo, na área de materiais, para todo contrato tem que ter um parecer jurídico. Eles começaram a exigir isso. Para toda aposentadoria, que o RH faz a análise, tem que ter um parecer jurídico confirmando a legalidade disso. Então aí complicou um pouco mais. Porque aí você tem que acionar o jurídico. Isso, aí a gente tem que preparar o documento, todo o processo, encaminhar para o jurídico e ficar aguardando o jurídico o confere parecer. ou ele referenda? Não, ele confere. Ele confere. Ele confere documento por documento, relaciona tudo que tem lá e ou encaminha com o parecer positivo ou pede para fazer correção em algum lugar. E eles assim, eu sei porque eu trabalhei o tempo lá e conversei pessoalmente lá com o servidor responsável. Tem um servidor que faz, uma assessora jurídica que faz esse trabalho. Então trabalha do campus todo. Então eles da Unesp toda, eles não fazem análise só da reitoria, só de unidade, faz de todas as unidades, das 34. Né? Então tem pilhas de documento. Então, e aí o que eles fazem? Como eles têm todos os processos lá, tem todos os processos não, mas a digitalização deles, eles fazem pela ordem de protocolo, porque eles não querem passar os 90 dias. Então não dá muito para combinar com a pessoa, fala assim, ó, ultimamente a gente tem falado para a pessoa, ó, pega os últimos seus 90 dias de licença-prêmio e guarda o dia que você pedir a aposentadoria. Né? Porque aí, se você não quiser mais trabalhar, você guarda os 90, porque pode ser que o processo demore 90. E a reação dos docentes? Estou aposentado e tal. É muito legal. Assim, a grande maioria é muito legal. Tem uns que fica de licença-prêmio, você já percebe que o cara já, nos últimos dias ali, ele já não está muito contente, sabe, se ele quer mesmo aposentar ou não. Mas a grande maioria fica, assim, a grande maioria é... E não sei se aconteceu com você, eu fiquei sabendo de alguns docentes que aposentaram, implantou o Vale Alimentação, aumentou o Vale, ele falou, mas agora que eu queria receber, eu estou indo embora. Sim, aconteceu isso. Existe, né, uma recomendação grande aí do sindicato, até de pagar os vales, mesmo para quem está aposentado, tudo, mas tem uma condição jurídica aí que interrompe isso aí. A prefeitura de Bauru, inclusive, pagava durante um determinado tempo e eles foram alertados para não fazer mais isso. Então, eu acho difícil. Aposentou, perde mesmo. E exatamente, teve um determinado momento aí, há cerca de uns 8, 10 anos atrás, que tem uma diferença grande no Vale Alimentação, né? Primeiro que tinha um limite, parou de ter o limite. Todo mundo passou a receber, que é justo. E depois que aumentou o valor do vale, ele quase que dobrou, né, num determinado momento. E aí mas aí, ficaram descontentes. A aposentadoria, a partir do momento que você recebeu o primeiro pagamento como aposentado, ela não tem mais. Não tem mais o que fazer, não tem mais como retroagir. Né? Você pode falar, assim, com a sua experiência, né, de diretor administrativo também, na AG, na verdade, foi de serviços... Não, fui dos dois. Fui de serviço lá atrás. Assim, essa atuação da AG mais para o campus, na base, né, na atuação das várias sessões,
e especialmente na FC? Sim, com certeza. Tanto a diretoria de serviço quanto a diretoria administrativa, elas têm processos assim, bem semelhantes em relação ao apoio às unidades, as 3 unidades universitárias do campus, né? Então, ela basicamente ela se refere a essas atividades que são comuns, né? Então, por exemplo, até um tempo atrás, até as salas de aula eram também organizadas pela AG. Depois, isso agora está bem com as unidades, cada unidade meio que cuida da sua. Mas tem toda a área de vigilância, né, que a vigilância dá o respaldo para as 3 unidades e mais a AG também. Tem o CCI, que ele é único, e ele atende as 3 unidades e mais a AG. O CTI também vocês atendem? Não, o CTI é da engenharia. Ele é hierarquicamente ligado ele foi durante um tempo, acho que até 97, 98. Mas quando precisa de atividades auxiliares? Ah, sim, atividades auxiliares também lá no CTI. Atividades auxiliares, conservação e manutenção, oficinas e vigilância, transporte, se bem que as unidades têm o transporte, mas tem o transporte da AG também, né, que também pode dar esse auxílio. Então, a função da AG, só existem 2 AGs, né? Nas outras unidades, mesmo com mais de uma unidade, nos outros campos, mesmo com mais de unidade, eles arrumaram um jeito de separar. Aqui, em Botucatu, que eles acharam campus complexos, eles sentiram a necessidade de manter a administração, justamente para essas atividades, né? De biblioteca, por exemplo. Seria uma coisa difícil, sendo uma biblioteca só, de como separar isso com as 3... Onde, né? Então, ia ficar pendurado aonde? Seção de oficina, jardinagem, né? Ia ficar muito complicado, por ser num lugar só, né? De separar isso, como fazer essa separação aí com as unidades. Então, a ideia da AG é justamente essa, é dar o suporte para as unidades, né? Para a FC, para a FAC e para a engenharia, relacionada a essas questões de conservação, de atividades auxiliares e essas outras questões mais específicas ainda do RU, que continua sob a responsabilidade da AG, do CCI e da biblioteca, principalmente. E um pouquinho, assim, gostaria que você falasse sobre os servidores, no geral, né? Eu sei que vocês estão sempre atendendo, né? Mas no geral, assim, da atuação, Convívio, dos técnicos, Sim. do campus, da AG, mas com as unidades, tudo isso, você pode falar um pouquinho? Sim, posso sim. É uma das coisas que, assim, eu mais gravei, eu tava um desses cursos que a gente fez, e eu achei legal, assim, o palestrante, eu não vou me lembrar quem era, mas ele falou assim, que porque o técnico administrativo, muitas vezes, principalmente na minha área, ele está distante da formação do aluno. Aliás, não foi em curso, não, foi numa formatura. Foi numa formatura que eu estava lá assistindo não lembro se eu tinha alguém lá, alguém de família e tal, ou se eu estava lá por estar em algum cargo de direção na época, tudo faz tempo, isso provavelmente da época que eu fui diretor administrativo. E essa pessoa que estava lá discursando falou exatamente isso. Porque o servidor técnico administrativo da minha área, da área de finanças, da área de materiais, ele se sente muito distante da atividade acadêmica. E foi isso justamente que o professor falou lá, né? Eu lembro que era um professor, não lembro quem, que ele falou, olha, eu queria que cada técnico administrativo aqui, desde do sim senhor, que é o jardineiro, que era da época o jardineiro, até o cara que trabalha no RH, na finança, se sentisse responsável pelo aluno que está se formando. Você não é responsável, você está lá no RH, você não é responsável simplesmente para cuidar. Função, né? Exatamente. Você é responsável também por aquele lado, de uma maneira mais direta. Mas de uma maneira indireta, eu queria que o técnico se sentisse, né, orgulhoso e valorizado pelo aluno que está se formando, como parte integrante disso. A partir dali, eu comecei a sentir isso, sabe? Eu comecei a perceber isso mesmo. E eu sinto que o técnico realmente, se for da área acadêmica, tudo bem, mas se não, ele fica um pouco mais Isolado, mais distante. Ele não se sente isso. Não, eu sou responsável pela minha carreira, não tenho nada a ver com o aluno que está se formando. E não é bem assim, sabe? Aprendi nessa vez lá e acho que não é bem assim.
Mas eu vejo, assim, uma moçada nova que entrou, assim, entrou muita gente nova, né? E a gente mais velho está querendo aposentar. E no seu ponto de vista, essa gente nova, tanto na reitoria quanto aqui, eles se envolvem do jeito que a gente se envolvia? Fala assim, não é minha função isso, eu não vou fazer porque não está no rol das minhas atividades. Você sente isso? Ou todo mundo tem vontade? Essa geração nova mesmo, geração 18, nova. 20 anos. Aí. O que eu percebo é assim, que é uma geração que tá... É lógico, tem gente muito boa, gente ruim. Nós já tivemos gente lá na reitoria que foram demitidos porque não passaram pelo... não passou pelo contrato de experiência, o chefe achou que não dava. Outros, dentro do período de avaliação, a comissão também justificou que não dava. Então tem gente de todo jeito. Mas a grande maioria, eu percebo assim, a grande maioria não vou dizer maioria, mas uma boa parte, ele não entra assim com o compromisso de ficar na universidade, não. É transitório. É muito transitório. Eles não encaram isso aqui como no futuro de aposentadoria, né? Eles querem só esse período. Exatamente, para migrar para uma coisa melhor. Hoje em dia, assim, lendo outras coisas e tal, eu acho que o salário da Unesp não está tão fora do mercado, mas está ainda muita gente... Por exemplo, quando saiu o resultado do concurso da USP, só a reitoria perdeu 8 servidores assim, na primeira chamada. Porque é quase o dobro lá, né? Na época era. Depois nós já tivemos, acho que 4 níveis de equiparação que já estamos chegando para o próximo. Hoje em dia talvez o pessoal não vá. Mas nós tivemos, por exemplo, lá no RH da reitoria, uma pessoa que cuidava praticamente sozinha da folha de pagamento lá, que é uma complexidade enorme, que já tinha 10 anos de universidade, que quando ainda ela falava para mim assim, até em tom de brincadeira, eu respondia para ela, falava assim, Mário, preciso perguntar uma coisa para você. Eu falei, se você está perguntando coisa para mim é difícil, porque você sabe tudo, você vai perguntar o quê? Então é uma pessoa assim, extraordinária. Ela saiu para ir embora para a USP. E os avanços que você consegue ver da época que você entrou? Sim, os avanços que eu vejo assim, nos termos... Sim, em termos de construção é uma coisa assim, absurda, né? Quando eu entrei em 92 já tinha bastante coisa, não era uma coisa tão mais assim. Hoje em dia, quando eu era diretor administrativo, eu fiquei sabendo disso, eu não tinha nem ideia. Fiquei sabendo disso porque nós fomos cobrados pelo Ministério Público para regularizar os AVCBs. Nós tínhamos... O que é AVCB? AVCB é a autorização do bombeiro para o prédio funcionar. Nós tínhamos 191 prédios naquela época. E a gente tinha AVCB de 10. Então, a gente estava pressionado. Foi quando a gente assinou. Talvez tenha sido assim, o maior prazer que eu tive na diretoria administrativa. Claro que eu não fiz isso sozinho, mas basicamente fomos eu, o Renato e o professor Jair. O Renato, diretor de serviço, que tocamos esse processo, né, justamente com os outros professores do lugar. A gente assinou um termo de ajustamento de conduta com o tribunal, com o Ministério Público, tá? Então, e a gente tem 10 anos para fazer esse processo. A partir de 2022, que ele foi assinado, ou começo de 23. A gente tem 10 anos para regularizar esse tipo de coisa. E dentro desse meio tempo as coisas já foram acontecendo. O Guilhermão já tem, que era o principal foco, né? O que eles queriam primeiro, exatamente, onde poderia acontecer, Deus o livre, uma tragédia, né, maior. Mas então, em termos de prédio, é uma coisa absurda, né? O que cresceu a universidade, tem coisa que o pessoal pergunta e eu, sinceramente, não sei. E em termos técnicos, o que a gente vê, né, nesse pessoal mais novo que entrou, é que eles entram muito mais capacitados do que a gente, né? Capacitados em termos de formação. Porque assim, lá na reitoria, por exemplo, quase não se contrata servidor de nível médio. Por quê? Porque o nível médio, ele paga pouco. E o cara não vai trabalhar lá em São Paulo para ganhar pouco. O custo de vida é muito alto. Então, a grande maioria é servidor de nível superior. Então, não se contrata basicamente assistente administrativo lá. Se contrata o assistente técnico administrativo, que já é um salário um pouco maior, mais próximo já do salário da USP. Então, esse pessoal já chega mais capacitado, né? A grande maioria com pós-graduação. Muita gente fora da universidade fala que funcionário público não trabalha, né? O que você tem a dizer sobre isso? Nossa, pois é. Pois é, infelizmente o pessoal tem esse estereótipo, né? Mas é assim, a gente tem
todas as áreas, né? Mas eu posso falar basicamente da minha. Uma sequência de trabalho assim que não para nunca, né? Não para nunca, que nem a gente lá no RH, você faz o concurso, depois você faz a contratação, depois você faz todo o lançamento em folha de pagamento. Exatamente. Hoje em dia a gente tem a Vunesp, facilita o nosso trabalho, mas não faz tudo sozinho. Né? A área administrativa é nossa. também dá um suporte grande para a Unesp, né? A Fundonesp também, mais em termos de funcionário, ela já deu mais, né? Depois a Unesp acabou tendo que assinar também um termo de ajustamento de conduta, que ela não podia mais fazer isso. Ela fez durante um tempo em que ela não tinha as funções para distribuir. Aí, quando foi conversado com o governador, lá em 2007, e a lei distribuiu 7 mil empregos públicos de servidor técnico-administrativo para a Unesp. Né? Esses 7 mil é que estão sendo usados. A gente deve ter usado por volta de uns 2.300, 2.400. Então, hoje o que acontece? Quando a autonomia da Fundonesp que pode dispensar, né? Sim, então, exatamente. Só que o tribunal deu uma barrada nisso. Ó, vocês estão disfarçando uma contratação que seria da Unesp. A única que me parece que tem autorização para ficar são os funcionários da TV. Sim. Porque realmente eles entenderam que ali na TV, com uma rotatividade muito grande, com o pessoal normalmente fazendo 30 horas e tal, seria impossível manter com o funcionário da universidade. Então, de resto, foi diminuindo. Fala pra gente, então, a sua maior alegria nesses 33 anos aí, e se quiser pincelar alguma decepção, que deve ser mínima, mas eu queria que você contasse a sua alegria, a sua satisfação. A Unesp é a sua segunda casa? Ah, com certeza. Né? A gente até é reconhecido assim, de repente fala assim, uma área que é uma área da Unesp. Isso é uma coisa meio que automática, né? Depois de 33 anos aqui. A alegria, assim, eu não poderia citar uma só, sabe? Mas eu acho que a cada vez que você recebe, por exemplo, um funcionário, um professor, um técnico administrativo, seja lá o que for, conversa com ele, por exemplo, sobre aposentadoria, faz a aposentadoria dele, publica, homologa, o tribunal registra, o cara vem falar para você, pô, eu quero te agradecer, você foi muito importante para mim. Tipo, por exemplo, um professor que saiu da FAAC na época, isso ficou marcado para mim. Foi uma coisa meio que assim, uma coisa rápida, não foi nada muito importante, mas para mim foi. O professor Luciano, que era do Departamento de Comunicação Social, ele passou na época no concurso da USP, e aí ele tinha uma coisa lá para fazer o registro dele lá e tal, para começar as atividades dele lá, e eu alertei, falei, professor, tem um negócio aí na legislação que pode prejudicar o senhor, você não pode sair daqui e ficar aí uns 15 dias em casa descansando e tal, que isso aí pode dar algum problema para você. Porque a legislação fala em períodos ininterruptos. Conversa direitinho lá saiu de um lugar e entra no outro. Nossa, e esse cara veio me agradecer um monte. Quando ele falou, se não fosse isso, eu ia perder minha aposentadoria integral. Porque eu já sou depois de 2004, eu já ia entrar na média, tal, não sei o quê. Se você não me alerta, os caras da USP não tinham me alertado. E eu ia fazer isso mesmo, ia fazer aí uns 15, 20 dias de descanso, tal, até para fazer minha mudança, tal. Então, esse tipo de coisa, não essa coisa em si, mas esse tipo de coisa é o que dá alegria, assim, muito grande para a gente saber esse reconhecimento, né? Agora, por exemplo, graças a Deus também, falei para a Célia ali antes de começar, fiquei 3 anos lá, era para ficar lá na reitoria, fiquei 3 anos, e o pessoal queria que eu ficasse. Graças a Deus eu não fiquei por uma vontade. Então é legal, porque assim, a pessoa reconhece o trabalho da gente, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa mais gratificante para a gente, né? E por que você vai aposentar? Porque você vai aposentar das suas atividades, mas não vai aposentar da vida. E você é muito moço, e por que você vai querer aposentar? Outro dia minha filha me perguntou, a mais nova, o pai, outro dia o professor perguntou lá na sala lá do colégio, qual que era o sonho de cada um, e qual que é o seu? Eu falei, eu posso falar 2? Eu tenho 2, primeiro, eu quero ser avô, mas vocês 3 não resolve. É a mais nova, é muito nova. E segundo, eu quero aposentar. Assim, eu acho que a gente precisa dar oportunidade, primeiro também. Segundo, que assim, é lógico que é um serviço gratificante, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas eu pretendo, sim, descansar. Eu já fui dono de comércio, mesmo trabalhando aqui na universidade, já tive um bar. Eu e a Valéria, talvez tenha vontade de voltar a isso, uma coisa que me deu também muito prazer, assim, conheci muita gente.
Então, acho que é mais... Você não vai parar e vestir um chinelo? Não, e pijama, não, né? não, de maneira, talvez um mês ou dois só. Mas depois a gente tem algumas coisas, a gente gosta muito de trabalhar com evento, com comida, então talvez a gente faça alguma coisa com evento para trabalhar aí, sei lá, fazer um evento por mês, a gente sempre gosta, a gente tem já um por ano que a gente faz beneficente, então a gente teria tempo para tramitar isso aí melhor. 55 anos a Faculdade de Ciências está fazendo, nós te chamamos aqui para dar o seu depoimento, seu testemunho. Qual a mensagem que você deixa para a Faculdade de Ciências por 55 anos ou para a Unesp em si? Ah, sim, em primeiro lugar, parabenizar a Faculdade de Ciências, né, por todo esse tempo, pela importância dela dentro do campus de Bauru e dentro da universidade como um todo, por todas as pesquisas que a gente sabe que a UFC desenvolve. Muitas delas eu vejo nos programas da TV, com a sua apresentação, nas conversas com os professores, né? Tenho grandes amigos na UFC, o professor Jair, tenho minha irmã que trabalha na UFC, Maiara, então a professora Regina, o professor Caneu, aonde, inclusive, isso eu acho que é um fato pitoresco. Quando a gente dividiu os 4 RHs e nós assumimos as 4 supervisões lá, né? Era eu na FAAC, a Simone na UFC, a Maria Bethânia na Engenharia e a Valéria na AG. A gente estava perdido, né? Só a Bethânia que ela já era chefe do RH único, mas os outros 3 a gente estava meio que perdido no que fazer, como fazer, e principalmente no aspecto de desenvolvimento. Naquela oportunidade, bem praticamente junto daquilo, a área de RH deixou de ser só área de RH e passou a ser área de desenvolvimento e administração de RH. E a gente não tinha como trabalhar com essas questões de desenvolvimento. Como é que nós vamos fazer? A gente não tem experiência nisso. A gente praticamente era um departamento pessoal. E foi aí que a UFC entrou na nossa vida. Eu não lembro se foram... Treinamentos, né? Não, nós fizemos disciplinas como alunos especiais, com autorização lá do pessoal da graduação, com o Caneu, com a Regina Dinair. e com o professor... Não, o Dinael. Dinael. Não, o Dinael não estava ainda. Com a professora Maria Regina, com o professor Caneu e com o professor Júnior. Então foi assim, foram aspectos, sem contar todo o suporte que eles davam para a gente. Na hora de montar um treinamento, nós tivemos estagiários da área de psicologia. Foi legal você ter feito essa pergunta, porque eu ia acabar esquecendo. Essa talvez tenha sido a maior ligação nossa com a UFC. No meu caso, eu era da FAAC, mas as outras todas as unidades tiveram. Eu lembro que eu fiz, a Valéria da AG fez, a Simone, não lembro se a Bethânia também fez. Ela já, como já tinha um pouco mais de experiência, não lembro se ela fez. Mas nós 3 fizemos, quer dizer, ele atendeu ali, a UFC atendeu, mas sem dúvida nenhuma, porque a gente não tinha conhecimento. A área de departamento pessoal, a gente já trabalhava diretamente, né? E a gente se virava, um perguntava para o outro, perguntava na reitoria. Agora a área de desenvolvimento era uma coisa que alguém técnico precisava trabalhar com a gente, alguém que conhecesse. E aí nós pegamos, né, os bambambam da área de psicologia do trabalho, né? O Caneu, a Regina e o Júnior. Eles deram suporte e nós fomos atrás, eles davam prova pra gente tinha que fazer a prova. Tinha que ser aprovado como aluno regular como aluno especial, perdão, daquela disciplina, a gente assistia todas as aulas, fazia as provas e junto com isso vieram os estagiários. Então tinha 2 que trabalhavam na FAAC, 2 na UFC e deram um suporte muito grande pra gente. Foi a grande ligação, assim, com certeza. Nesse determinado momento, ao invés da AG dar o suporte, foi a própria UFC que deu um suporte assim, importantíssimo pra gente. Eu nunca esqueço disso, tanto que nós praticamente somos amigos deles até hoje. Eu tenho contato com o Caneu até hoje, com a Maria Regina e com o Júnior.